Capítulo 4. Fuga desesperada. Na manhã que se seguiu à sua conversa com o profeta mórmon John Ferrier, foi a Salt Lake City e, tendo encontrado seu conhecido que estava de partida para as montanhas de Nevada, confiou-lhe sua mensagem para Jefferson Hope. Nela, contava ao rapaz o iminente perigo que os ameaçava e dizia-lhe o quanto seu retorno era necessário. Isso feito, sentiu-se mais tranquilo e voltou para casa com o coração mais leve. Ao se aproximar da sua fazenda, teve a surpresa de ver um cavalo amarrado em cada um dos mourões da porteira. Mais surpreso ainda ficou quando, ao entrar, deparou com dois rapazes instalados na sala de estar. Um com o rosto pálido e comprido estava recostado na cadeira de balanço, os pés sobre o fogão. O outro, um jovem de pescoço taurino e traços inchados e grosseiros, estava de pé em frente à janela, as mãos nos bolsos, assobiando um hino popular. Ambos cumprimentaram Ferrier com a cabeça quando ele entrou, e o que estava na cadeira de balanço iniciou a conversa. Talvez não nos conheça, disse. Este é o filho de Elder Drebber e eu sou Joseph Stangerson, que viajou com o senhor no deserto quando o senhor estendeu sua mão e o recolheu ao verdadeiro aprisco. Como fará com todas as nações quando lhe aprouver? Disse o outro com uma voz nasalada. Ele moe devagar, mas a farinha é finíssima. John Ferrier assentiu com a cabeça friamente. Adivinhara quem eram seus visitantes. Viemos, continuou Stangerson, a conselho de nossos pais para pedir a mão de sua filha para aquele de nós que possa parecer bom ao senhor e a ela. Como tem apenas 4 mulheres e o irmão Drebber aqui tem 7, parece-me que tenho mais direito. Não, não, irmão Stangerson, exclamou o outro. A questão não é quantas esposas temos, mas quantos podemos sustentar. Meu pai acaba de me dar seus moinhos e eu sou o mais rico. Mas minhas perspectivas são melhores, contestou o outro vivamente. Quando o senhor levar meu pai, terei seu cortume e sua fábrica de couro. Depois, sou o mais velho e tenho posição mais elevada na igreja. Caberá à donzela decidir, replicou o jovem Drebber, sorrindo para seu próprio reflexo no espelho. Entreguemos a ela a decisão. Durante esse diálogo, John Ferrier permanecera junto à porta, furioso, tentando se conter para não estalar o chicote nas costas de seus dois visitantes. Ouçam, disse por fim, caminhando na direção deles. Quando minha filha os chamar, poderão vir. Mas até lá, não quero ver suas caras de novo. Os dois jovens mormons olharam-no espantados. A seu ver, a competição entre eles pela mão da donzela era a mais elevada das honrarias, tanto para ela quanto para o pai. Há 2 maneiras de sair dessa sala, exclamou Ferrier. Há a porta e há a janela. Qual preferem usar? Seu rosto moreno parecia tão furioso e suas mãos descarnadas tão ameaçadoras que os visitantes se levantaram de um salto e saíram às pressas. O velho fazendeiro seguiu-os até a porta. Avise-me quando tiverem decidido qual dos dois será o noivo, disse sardonicamente. Você pagará por isto, gritou Stangerson, branco de raiva. Desafiou o profeta e o conselho dos 4. Há de se arrepender até o fim dos seus dias. A mão do senhor pesará sobre a sua cabeça, gritou o jovem Drebber. Ele se erguerá e o destruirá. Então começo eu a destruição, exclamou Ferrier, furioso, e teria corrido ao andar superior para pegar sua espingarda se Lucy não o tivesse agarrado pelo braço e contido. Antes que ele conseguisse escapar dela, o tropel das patas do cavalo lhe disse que estavam fora de seu alcance. Esses velhacos hipócritas, exclamou, enxugando o suor da sua testa. Prefiro vê-la morta, minha menina, a vê-la casada com qualquer dos dois. Eu também prefiro a morte, pai, respondeu ela vivamente. Mas Jefferson logo estará aqui. Sim, não irá demorar a chegar. Quanto antes melhor, pois não sabemos qual poderia ser a próxima jogada deles. Já era a hora, de fato, de que alguém capaz de aconselhar viesse em socorro do velho e resoluto fazendeiro e sua filha adotiva. Em toda a história da colônia, nunca houvera um caso semelhante de flagrante desobediência à autoridade dos anciões. Se erros menores eram punidos tão severamente, qual poderia ser o destino desse arqui-rebelde? Ferrier sabia que sua fortuna e posição de nada lhe valeriam. Outros, tão bem reputados e ricos quanto ele, haviam sido raptados e seus bens dados à igreja. Era um homem corajoso, mas tremia ante os terrores vagos e incertos que pairavam sobre si. Poderia enfrentar qualquer perigo conhecido com um destemor, mas esse suspense era enervante. Ocultou seus medos da filha, porém, e fingiu fazer pouco de tudo aquilo, embora ela, com olhos argutos de amor, visse claramente que ele estava aflito.
Ele esperava receber alguma mensagem ou advertência de Yang com relação à sua conduta, e não estava enganado, embora ela tenha vindo de maneira inesperada. Ao se levantar na manhã seguinte, encontrou, para sua surpresa, um quadradinho de papel espetado na coberta de sua cama, bem em cima de seu peito. Nele se lia em letras de formas nítidas e apartadas: Você tem 29 dias para se corrigir. Depois. As reticências eram mais amedrontadoras do que qualquer ameaça poderia ter sido. Como esse aviso chegara ao seu quarto, deixou John Ferrier terrivelmente intrigado, pois seus criados dormiam no anexo e todas as portas e janelas haviam sido bem fechadas. Ele amassou o papel e nada disse à filha, mas o incidente lhe gelou o sangue nas veias. Os 29 dias eram evidentemente o que restavam do mês que Yang prometera. Que força ou coragem poderia valer contra um inimigo armado de tão misteriosos poderes? A mão que espetara aquele alfinete poderia tê-lo atingido no coração, e ele jamais saberia quem o matara. Ficou ainda mais abalado na manhã seguinte. Haviam sentado para o desjejum quando Lucy, com um grito de surpresa, apontou para cima. No centro do teto estava rabiscado, aparentemente, um tição com um tição apagado, o número 28. Para sua filha, isso pareceu ininteligível, e ele não a esclareceu. Nessa noite, ele ficou de vigília com sua arma. Não viu nem ouviu nada, mas de manhã havia um grande 27 pintado no lado de fora de sua porta. Assim foi, dia após dia, e tão infalivelmente quanto a chegada da manhã. Ele descobria que seus inimigos invisíveis haviam mantido seu registro e marcado em algum lugar bem patente quantos dias ainda lhe restavam do mês de graça. Por vezes, os números fatais apareciam nas paredes, outras vezes nos assoalhos, ocasionalmente estavam em pequenos cartazes presos no portão do jardim ou nas grades. Com toda a sua vigilância, John Ferrier não conseguiu descobrir de onde esses avisos diários provinham. Era tomado por um horror quase supersticioso à vista deles. Ficou abatido e agitado, e seus olhos tinham a expressão perturbada de um animal acossado. Só lhe restava agora uma esperança na vida: a chegada do jovem caçador de Nevada. 20 transformava-se em 15 e 15 em 10, mas não havia notícias do ausente. Um a um os números diminuíam, e continuava não havendo nem sinal dele. Sempre que um cavaleiro galopava pela estrada ou um cocheiro gritava com sua parelha, o velho fazendeiro corria à porteira, pensando que a ajuda finalmente chegara. Por fim, quando viu 5 dar lugar a 4 e 4 a 3, esmoreceu e abandonou toda a esperança de fuga. Sem ajuda, e com seu limitado conhecimento das montanhas que cercavam a colônia, sabia-se impotente. As estradas mais frequentadas eram rigorosamente vigiadas e guardadas, e ninguém podia transitar por elas sem uma autorização do conselho. Para onde quer que se virasse, parecia não haver como evitar o golpe que parava sobre ele. O velho, entretanto, nunca vacilou em sua resolução de renunciar à própria vida antes que consentir no que via como desonra da filha. Uma noite, estava sentado sozinho refletindo profundamente sobre suas tribulações e procurando em vão algum meio de contorná-las. Essa manhã mostrara o número 2 na parede de sua casa, e o dia seguinte seria o último do tempo concedido. O que lhe aconteceria então? Todo tipo de fantasias vagas e terríveis invadia-lhe a imaginação. E sua filha? Que seria dela depois que ele tivesse partido? Não haveria nenhuma saída da rede invisível lançada sobre eles? Baixando a cabeça sobre a mesa, soluçou a ideia de sua própria impotência. O que era aquilo? No silêncio ouviu um leve rumor de madeira arranhada, baixo, mas muito nítido na quietude da noite. Vinha da porta da casa. Ferrier esgueirou-se até o vestíbulo e ouviu atentamente. Após alguns instantes de pausa, o som baixo e insidioso recomeçou. Alguém estava evidentemente batendo muito de leve sobre os painéis da porta. Seria algum assassino da meia-noite que viera levar a cabo as ordens homicidas do tribunal secreto? Ou algum agente assinalando que o último dia de graça havia chegado? Pareceu a John Ferrier que a morte imediata seria melhor que o suspense que lhe abalava os nervos e gelava o sangue. Dando um salto, puxou o ferrolho e abriu a porta. Lá fora tudo estava calmo e silencioso. Era uma bela noite e as estrelas brilhavam no céu. O pequeno jardim fronteiro estendia-se diante dos olhos do fazendeiro, limitado pela cerca e a porteira. Mas nem ali, nem na estrada havia viva alma. Com um suspiro de alívio, Ferrier olhou para a direita e a esquerda até que, baixando os olhos por acaso para os próprios pés, viu, para seu espanto, um homem deitado de bruços no chão, braços e pernas abertos. Ficou tão perturbado a essa visão que se encostou na parede com a mão na garganta.
para sufocar o impulso de gritar. Seu primeiro pensamento foi que a figura prostrada era um homem ferido ou moribundo, mas, ao observar, viu que se retorcia pelo chão e entrava no vestíbulo com a rapidez e o silêncio de uma serpente. Uma vez dentro da casa, o homem levantou-se de um salto, fechou a porta e revelou ao espantado fazendeiro o semblante arrebatado e resoluto de Jefferson Hope. Meu Deus, disse Ferrier com voz entrecortada. Que susto você me deu! Por que entrou dessa maneira? Dê-me comida, respondeu o outro com voz rouca. Não tive tempo para comer ou beber há 48 horas. Jogou-se sobre a carne fria e o pão que ainda estavam sobre a mesa do jantar do anfitrião e devorou-os vorazmente. Lucy está suportando bem a situação? Perguntou depois de saciado. Está. Ela ignora o perigo, respondeu o pai. Isso é bom. A casa está sendo vigiada por todos os lados. Foi por isso que entrei me arrastando. Eles podem ser muito espertos, mas não bastante para apanhar um caçador Washoe. John Ferrier sentiu-se outro homem, agora que sabia ter um aliado devotado. Tomou a mão rija do homem e apertou-lhe cordialmente. Orgulho-me de você, disse. Não são muitos que veriam partilhar nosso perigo e nossas tribulações. Isso mesmo, companheiro, respondeu o jovem caçador. Tenho respeito por você, mas se eu estivesse sozinho nesse negócio, pensaria 2 vezes antes de enfiar a cabeça nesse vespeiro. Foi Lucy que me trouxe aqui, e antes que algum mal lhe aconteça, haverá um a menos da família Hope em Utah. Que devemos fazer? Amanhã é seu último dia, e a menos que haja esta noite, está perdido. Tenho um burro e 2 cavalos esperando no Canyon da Águia. Quanto dinheiro você tem? $2.000 em ouro e 5 em notas. Será o bastante. Tenho outro tanto para acrescentar a isto. Temos que seguir para Carson City, através das montanhas. É melhor acordar Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa. Enquanto Ferrier estava ausente, preparando a filha para a viagem iminente, Jefferson arrumou todos os alimentos que conseguiu encontrar num pequeno embrulho e encheu uma jarra de louça de água, pois sabia por experiência que na montanha os poços eram raros. Mal concluíra seus arranjos quando o fazendeiro voltou com a filha já vestida e pronta para partir. O cumprimento dos namorados foi cálido, mas breve, porque os minutos eram preciosos e havia muito a fazer. Temos de partir imediatamente, disse Jefferson Hope, falando baixo, mas num tom resoluto, como alguém que compreende a extensão de perigo, mas revestiu-se de coragem para enfrentá-lo. As entradas da frente e dos fundos estão sendo vigiadas, mas com cuidado podemos sair pela janela lateral e atravessar os campos. Chegando à estrada, estaremos a apenas pouco mais de 3 quilômetros da ravina, onde os cavalos esperam. Ao raiar do dia, estaremos a meio caminho das montanhas. E se formos detidos? Perguntou Ferrier. Hope deu uma batida no cabo do revólver que se projetava da frente de sua túnica. Se eles forem numerosos demais para nós, levaremos 2 ou 3 conosco, disse com um sorriso sinistro. Todas as luzes dentro da casa haviam sido apagadas, e da janela escura Ferrier espreitou os campos que haviam sido seus e que agora estava prestes a abandonar. Mas há muito tomara coragem para o sacrifício, e a ideia de honra e felicidade da filha compensava qualquer pesar pela virada de sua sorte. Tudo parecia tão sossegado e feliz, as árvores farfalhantes e os campos silenciosos, que era difícil acreditar que ali se emboscava uma ameaça de morte. Ferrier levava o saco de ouros e notas, Jefferson Hope as escassas provisões e água, enquanto Lucy carregava uma trouxinha com alguns de seus pertences mais estimados. Abrindo a janela com muito vagar e cuidado, esperaram que uma nuvem obscurecesse um pouco a noite, então um por um saltaram no pequeno jardim. Atravessaram-se aos tropeços, agachados e contendo a respiração, e ganharam o abrigo da sebe, que margearam até chegarem à abertura que dava para o milharal. Haviam acabado de chegar a esse ponto, quando o rapaz agarrou os 2 companheiros e puxou-os para a sombra, onde ficaram quietos e trêmulos. Era uma sorte que o aprendizagem da pradaria tivesse dado a Jefferson Hope ouvidos de lince. Ele e os amigos haviam se agachado ao ouvir o pio melancólico de uma coruja da montanha, a poucos metros de si, imediatamente respondido por outro pio a pouca distância. No mesmo instante, um vulto indistinto emergiu da abertura para onde se dirigiam e lançou de novo o grito queixoso. A esse sinal, um segundo homem apareceu na obscuridade. Amanhã à meia-noite, disse o primeiro, que parecia estar no comando, quando o bacural gritar 3 vezes. Está bem, retrucou o outro. Devo contar ao irmão Drebber? Conte a ele, e ele que conte aos outros. 9 por 7. 7 por 5. Repetiu o outro, e os 2 vultos afastaram-se rapidamente em direções diferentes. Suas últimas palavras haviam sido evidentemente alguma forma de senha e contrassenha.
Quando o ruído de seus passos desapareceu da distância, Jefferson se levantou e, após ajudar seus companheiros a passar pela abertura, guiou-os através dos campos o mais rápido que pôde, apoiando e quase carregando a moça quando as forças pareciam lhe faltar. Depressa, depressa, dizia vez por outra ofegante. Atravessamos a linha da sentinela. Tudo depende da rapidez. Depressa. Após alcançar a estrada, avançaram rapidamente. Só uma vez encontraram alguém, mas conseguiram escapulir para um campo e assim evitar que os reconhecessem. Antes de chegar à cidade, o caçador desviou-se por uma trilha acidentada e estreita que levava às montanhas. Dois picos escuros e recortados assomavam acima deles através da escuridão, e o desfiladeiro que os separavam era o cânion da Águia, onde os cavalos os esperavam. Com instinto certeiro, Jefferson Hope encontrava o caminho por entre os grandes penedos e pelo leito de um ribeirão seco até chegar ao canto retirado protegido por rochas, onde os fiéis animais haviam sido amarrados. A moça foi posta sobre um burro, e o velho Ferrier sobre um dos cavalos, com seu saco de dinheiro, enquanto Jefferson Hope conduzia o outro pelo caminho íngreme e perigoso. Era um caminho desnorteante para quem quer que não estivesse acostumado a enfrentar a natureza em seu ânimo mais enfurecido. De um lado, um grande penhasco elevava-se a 300 metros ou mais, negro, inexorável e ameaçador, com longas colunas basálticas sobre sua áspera superfície como as costelas de um monstro petrificado. Do outro lado, um caos de matacões e escombros tornavam todo o avanço impossível. Entre os dois corria a trilha irregular tão estreita em alguns lugares que eles tinham de viajar em fila indiana, e tão acidentada que só os mais experientes cavaleiros teriam podido percorrê-la. Contudo, apesar de todos os perigos e dificuldades, os fugitivos avançavam com o coração leve, porque cada passo aumentava a distância que os separava do terrível despotismo de que fugiam. Logo tiveram uma prova, porém, de que ainda estavam na jurisdição dos santos. Havia alcançado a parte mais árdua e desolada do passo quando a moça apontou para a frente com um grito assustado. Sobre uma rocha, a sobranceiro do caminho, destacando-se a escura e nítida contra o céu, postava-se uma solitária sentinela. O homem os viu assim que eles notaram a sua interpelação militar de "Quem vem lá?" ecoou pela gruta silenciosa. "Viajantes a caminho de Nevada", respondeu Jefferson Hope, a mão na carabina que lhe pendia da sela. Puderam ver o vigilante solitário manuseando sua arma e examinando-os como se insatisfeito com sua resposta. Com permissão de quem?" perguntou. Dos Santos Quatro", respondeu Ferrier. Sua experiência com os mormons lhe ensinara que essa era a mais elevada autoridade a que podia se referir. 9 por 7, gritou o sentinela. 7 por 5, respondeu Jefferson Hope prontamente, lembrando-se da contrassenha que ouvira no jardim. "Passem e que Deus os acompanhe", disse a voz do alto. Além de seu posto, o caminho se alargava e os cavalos puderam seguir a trote. Olhando para trás, puderam ver o vigilante solitário apoiado sobre sua arma, e sabiam que haviam transposto o último posto do povo escolhido, e que a liberdade se estendia diante de si.